Olá, sou o engenheiro mecânico Joel Nunes e se você está buscando aumentar o faturamento como despachante, esse vídeo pode ser a virada de chave que você esperava. A área em questão é a reclassificação de monta, onde é um oceano azul, porque os despachantes que conhecem essa área e atuam nessa área, eles não falam nada, porque é uma área, uma mina de ouro. Então, por isso, eles preferem ficar calados. E você está aprendendo sobre esse assunto, porque é uma área onde você pode atuar, lucrar mais, trazer um benefício maior para o cliente, porque você está solucionando um problema para ele. Então, como é que funciona? Eu vou trazer um exemplo aqui. Por exemplo, um veículo ele entra em acidente com outro, ou ele sofre um acidente numa via, por exemplo. O agente de trânsito vai lá e ele vai levar consigo o formulário do CONTRAN, do 810 do CONTRAN. E lá ele vai preencher esse formulário. Só que no formulário, se ele não conseguir preencher por diversos fatores, ele pode colocar NA, que significa não avaliado. E pode gerar para o sistema, né, como uma grande monta. E você, despachante, tem o papel de dar baixa, né, do veículo junto ao ITL, junto ao Inmetro, junto ao Detran. O despachante ele pode lucrar mais se ele fizer a reclassificação de monta, diminuindo assim o prejuízo do proprietário do veículo. Porque pensa comigo, um veículo valendo o valor da tabela FIPE, e se ele sofre um acidente e recebe, né, essa notificação de grande monta, ele perde 100% do valor do veículo. Então, o que fazer para ajudar esse cliente? Pedir para que o engenheiro parceiro avalie o Bolt, para verificar a viabilidade. E para você, despachante, o lucro é de 500, 800 e até R$1.000, dependendo da situação, da condição do veículo, dependendo do veículo. E se não der certo a avaliação, simplesmente você faz o caminho tradicional, que é dar baixa do veículo, coisa que você já deve fazer. Então, a opção de lucro é maior se você reclassificar a monta. Tá entendendo? E também tem a situação de média monta, onde você manda, né, fala para o cliente consertar o veículo, leva o veículo no ITL, em metro, legaliza para voltar ao trânsito. Só que nessa situação, com média monta, o veículo perde de 20% a 30% da FIPE, lá no valor da venda. Então isso podia ter um erro no Bolt e poderia ser reclassificado e poderia ter tirado essa restrição do veículo. Então pode acontecer nessa situação também. E se baixar de média para pequena, não precisa nem passar no Inmetro, no ITL. E não vai aparecer no documento sinistrado no veículo, não vai ter restrição no veículo. Mas isso se você falar, né, com o proprietário para verificar o Bolt. Então o lucro para o despachante é maior e a solução é melhor para o cliente, porque garante, né, que traz o valor do veículo protegido. E assim, eu sou engenheiro mecânico e eu presto esse tipo de serviço de consultorias para despachante. Então avalie essa possibilidade de trabalhar com reclassificação de monta, de baixar a monta antes de enviar o veículo, seguir pelo método tradicional, de levar para o ITL e ficar lá na restrição do veículo média monta e perdendo dos 20% a 30%. E tem essas duas possibilidades de ajudar o cliente, né, conseguir baixar a monta do veículo ou seguir pelo método tradicional. E assim você tem essas duas formas de trabalhar. Oferecendo, né, você pode se destacar mais, porque você está trazendo uma melhor solução para o cliente e você vai fidelizar esse cliente, por mostrar para ele que dá para baixar a monta do veículo dele, dá para solucionar esse problema. Tá entendendo? Essa situação ela é diferente, né, do que você levar o veículo para o ITL para liberar esse veículo para o trânsito. O ITL só tem o papel de averiguar, de verificar, e o engenheiro do ITL ele não pode fazer esse serviço de reclassificar a monta. Ele tem que só apenas verificar, vistoriar o veículo no momento para poder liberar, por causa de conflito de interesse. Por isso que tem que ser um engenheiro que ele não tem vínculo com o ITL para fazer esse tipo de serviço. Tá bom? E tem também outros fatores que podem influenciar nessa questão da monta. Por exemplo, o proprietário pode ter demorado para recebido a carta de notificação, chegou em atraso, e ele consertou o veículo e está lá, a restrição do veículo, grande monta, média monta,
E isso desespera ele, mas quando você leva essa solução para ele, ele já consegue, né, solucionar esse problema, tirar esse problema do seu veículo. Então aproveite essa demanda para lucrar mais. Eu estou aqui, né, como engenheiro mecânico para te ajudar, avaliar, analisar o Bolt e verificar a possibilidade de baixar, de reclassificar a monta desse veículo, tá bom? E assim minimizar o prejuízo para o proprietário de comprar as peças, de ajeitar o veículo e colocar na rua de novo e depois revender. Então fica aí esta oportunidade de negócio e entre em contato, tá bom? Eu estou aqui para ajudar. Um abraço.